Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai continuar as nossas aulas sobre corte e a gente vai representar, então, um corte diferente, um pouquinho detalhado, que gera muita dúvida nos acadêmicos na hora da representação e eu vou tentar ajudar vocês mostrando o passo a passo de como fazer essa representação, tá? Então, a gente vai precisar daquelas plantas que já foram passadas para vocês, então, nos primeiros vídeos, e vai precisar do corte anterior também, tá? E Deus me ajude a conseguir explicar bem direitinho para vocês, porque eu, particularmente, acho que esse é o corte que gera mais dúvidas pela falta de entendimento, de compreensão dos elementos que compõem o telhado ali, e E se a pessoa não entende o que ela está representando, então ela já vai representar errado, tá? Então eu espero que eu consiga mostrar para vocês, então, o que é cada linha que a gente está representando, tá? Então eu vou apresentar a minha tela aqui. Pronto, então eu vou abrir o meu CAD aqui e vou mostrar para vocês, então, aqui o que já foi representado, tá? Então, na última aula, nós representamos esse corte aqui. Primeiramente, a gente fez o corte do telhado aqui com bastante detalhamentos, né? E não tinha inserido o volume da caixa d'água, tá? Então, esse volume foi inserido depois. E se vocês, por algum motivo, não salvaram essa imagem aqui, essa representação do telhado inteiro, eu vou ter que pedir para vocês refazerem ela e retirarem então a caixa d'água aqui e refazerem então recompor essa parte central do telhado para que a gente possa utilizar esse telhado aqui como referência para fazer o nosso outro corte, no outro sentido, tá? Então, aqui, pessoal, a gente tem a representação, então, da nossa planta baixa. Ela sempre vai acompanhar a representação do corte, tá? Por isso que quando a gente coloca em escala os nossos desenhos, a gente vai sempre colocar esses desenhos na mesma escala, porque é mais fácil de quem está fazendo a leitura entender qual é a parede e tal, porque as proporções ficam iguais, tá? Então, aqui a gente já representou aquele outro corte, e o que a gente vai representar agora, então, é o corte BB, tá? Então, esse corte aqui, ó, eu já deixei ele representado, então eu tinha pedido para vocês representarem na última aula, essa parte aqui mais básica, né, que é uma parte que vocês já conseguem representar mais facilmente. Né? Então, a gente tem a fundação, viga da fundação, contrapiso, piso, esquadrias em corte, esquadrias em vista. Aqui já tem um banheiro que foi um pouco mais detalhado, tá? Botei umas coisas assim, para vocês verem que quando a gente representa o corte, às vezes fica muito legal. Claro que a gente não pode colocar tantas informações assim, mas fica muito legal a gente representar alguns mobiliários, então, nele, tá? Principalmente os mobiliários fixos. Então, a gente vai partir desse ponto aqui para a representação do nosso telhado, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que dentro desse telhado, que está aqui representado com esse tracejado, e tem aqui o tracejado representando onde está a cumeira, dentro desse telhado, ele é composto por não uma só tesoura, como a gente representa nesse corte longitudinal da edificação, mas sim por várias tesouras, tá? Então, essas tesouras, normalmente, elas são colocadas uma em cada lateral, junto à parede, tá? E depois, a gente tem, então, uma distância aproximada de 1,5 m aqui, entre cada tesoura,
essa colocação de outros elementos, de outras tesouras, né, para que haja sustentação do nosso telhado, tá? Então, eu vou mostrar aqui, eu peguei um pouquinho da aula e já colei aqui para ficar mais fácil a explicação. Então, aqui, por exemplo, ó, na representação aqui dessas terças, primeiro lá embaixo a gente vê 3 tesouras, tá? Então, digamos que tenha 1,5 m entre cada uma dessas tesouras, tá? Então, num dos slides que eu tenho aqui, eu tenho a representação dessa tesoura e tem algumas medidas também entre esses elementos e quais são as espessuras desses elementos, tá? E vocês podem consultar, então, conforme a gente fez a representação lá na outra aula, tá? E eu disponibilizei para vocês também. Então, aqui a gente tem as nossas tesouras, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai representar aqui é a distância dessas tesouras. Então, em planta baixa, eu fiz a distribuição dela, tá? Vocês podem fazer essa distribuição em planta baixa, que eu acho que é bem coerente. Pode ser que vá necessitar mais tesouras, né? Às vezes vocês vão poder deixar alguns espaços um pouco maior, 1,80 m, 2 metros, mas dependendo muito do peso das telhas, tá? Então a gente costuma usar assim 1 metro para telhas cerâmicas, 1,5 m, máximo assim, porque é uma telha bem mais pesada. Às vezes tem pessoas que usam até 80 centímetros, vai depender muito do peso da telha, né? Que vocês vão estar utilizando na construção. Então, isso vai variar bastante. Quando as tesouras são mais espaçadas do que 1 metro, geralmente elas são em estrutura metálica e também são de telhados, talvez com estrutura de madeira, mas com telha de metálica, porque essas telhas elas têm um peso bem menor, né, para a estrutura do telhado. Então pode ser representado pode ser colocada essas tesouras com uma distância maior, tá? Então eu marquei aqui 1,5 m, tá? E aí, a primeira coisa que eu vou fazer, então, é pegar aqui o meu comando de Construction Line, que é um comando bem importante para quando a gente tem a representação de corte, tá? Então, Construction Line, vou digitar o V para ele ficar na vertical, e vou começar aqui representando as minhas tesouras, tá? Estou representando aqui com um layer qualquer e já vou trocar. Opa, tem uma linha a mais aqui. Já vou trocar aqui para o layer correto, tá? Então, o layer correto é o de... Aqui o telhado 03, tem uma espessura mais grossa, né? Que é o mesmo que a gente tem aqui na representação desse outro telhado. Vou dar um trim aqui, porque abaixo disso a gente não vai ter nenhuma tesoura, né? Então, abaixo da laje não existe. Então, só fica um pouco lento o meu computador quando tá gravando e mostrando e rodando o AutoCAD, então se travar, eu vou avisando. Então, aqui tá marcadas as tesouras, tá? Vocês podem observar que eu alinhei as tesouras pelas paredes aqui e a gente tem a parte do banheiro que é mais para fora, sendo representado ali sem a tesoura. Ah, prof, não teria que ser ali a tesoura? Nesse caso, não, tá? Porque aqui é a maior distância que a gente tem e esse volume ele vai subir. Então, a gente vai ter a representação dele também depois nessa mesma forma aqui, tá? Então, a gente vai eliminar esse pedaço de telhado aqui. Mas primeiro, então, vamos fazer assim, e só para vocês entenderem que aqui a gente não... que vai faltar um pedacinho aqui do telhado, tá? A próxima dica que eu tenho para dar para vocês
trazer, então, esse corte que vocês já trabalharam, tá? Esse aqui, no caso, eu pedi para vocês fazerem essa parte central. Por que disso? Porque a nossa linha de corte, ela tá passando bem aqui, ó. Então, eu tô com a minha linha de corte passando bem aqui. Então, fica atrás desse volume. Então, isso vai me prejudicar se eu for representar a partir dele, tá? Então, eu eliminei o volume e fiz, então, a representação do telhado aqui, conforme a gente já tinha feito na outra aula. Vou trazer esse corte para cá, tá? Vou conferir se está tudo alinhado aqui, então vou alinhar pela parte superior aqui da laje, que está um pouquinho de diferença, então eu já vou mover aqui para ficar tudo bem certinho, tá? Então, pessoal, agora que eu já tenho o meu corte aqui na lateral e as minhas tesouras marcadas, eu vou iniciar, então, o corte do telhado propriamente dito, tá? Primeira coisa, onde está passando esse meu corte, tá? Eu tenho aqui uma distância, como eu estou no CAD, é bem fácil para mim fazer a medida dessa distância, então vou pegar aqui desse ponto que é a área até a minha linha de corte, então eu tenho 499, tá? E então eu vou dar um offset aqui do início da minha área para dentro de 499. Para eu identificar, então, onde que está passando o meu corte. Vou fazer essa linha aqui maior, ó. E vou colocar ela em um layer qualquer aqui, amarelo, só para a gente não se confundir, tá? Então, aqui está passando o meu corte no meu telhado. Porém, ele não está olhando assim, dessa forma. Ele está olhando desse ponto para dentro do telhado, né? Então, vou enxergar várias tesouras, como aqui na minha representação, ó, dos telhados. É como se eu tivesse cortando aqui nesse pedaço e enxergasse, então, um pouco da tesoura, um pouco dessas terças, tá? Então, esse madeiramento que a gente vai representar agora, tá? A mesma coisa aqui, a gente já tem caibros e terças, e as tesouras são mais elementos que a gente tem para representar. Então, aqui, eu já tenho ele marcado. Eu poderia fazer o meu cálculo de altura desse meu telhado aqui, simplesmente fazendo, então, o mesmo cálculo que a gente fez aqui, a distância do corte vezes 0,40, que é a nossa inclinação, então eu pegaria aqui a distância do meu corte, 499, e faria vezes 0,40, tá? Representar dessa forma, assim, puxando as linhas a partir desse telhado aqui, ele já me ajuda bastante eu compreender qual é o elemento que eu estou representando, tá? Então, por isso que eu acho bem interessante fazer isso aqui para vocês compreenderem o que vocês estão representando sempre. Vou pegar, então, a Construction Line, vou colocar aqui na horizontal, mas vou botar um outro layer aqui, que é o layer telhado mesmo, tá? Vou botar na horizontal. O que eu vou fazer agora? Onde essa minha linha amarela interseccionou meu telhado, onde ela pegou aqui, ela tá cortando, então, as madeiras, tá? O que eu vou representar? Vou representar essa linha de baixo, então, tá? Então, ó, eu tenho o corte da madeira de baixo e vou fazer a representação dessa madeira de cima, tá? Então, cortei ali e cortei aqui, tá? Passei daqui para lá. Onde eu tenho cortado, ó, onde ficou esse quadradinho, eu vou botar uma machura sólida no momento aqui.
tá? Para vocês entenderem que é a madeira sendo cortada. Então, é interessante que a gente já vá fazendo esses passos, porque auxilia depois na compreensão da representação. Essa linha que eu tenho aqui, ela só me serviu para fazer a marcação, então, de onde eu estou cortando, qual é a altura que eu estou cortando a minha tesoura. Então, eu vou remover ela aqui, aqui e aqui, tá? Ali também e aqui também. A mesma coisa vai acontecer aqui em cima. Eu vou remover, então, toda essa parte aqui e essa parte de cima eu já posso remover também. Uma dica interessante do CAD é que se eu passar o meu trim aqui com objetos aparecendo nessa parte superior aqui, ele vai cortar até o limite. Se eu esconder esses objetos, ele vai cortar tudo. Ó, então ele soube. É uma das dicas para agilizar um pouco o desenho e não precisar depois ficar apagando as linhas que vocês têm, tá? Então é isso aí. Ó, já fizemos então a representação da madeira aqui, tá? Poderia fazer esse corte dessa madeira aqui, não vou fazer agora, porque vai gerar mais um detalhe aqui, então isso só depois, e não é um elemento tão importante assim para a gente estar representando cortado, tá? Então, vou representar só essa parte de cima e a parte de baixo cortada. Vou pegar aqui, de novo, meu Construction Line. Vou botar na horizontal. Mas agora eu vou mudar para o vermelho, porque eu já vou representar, então, as minhas terças. Então, aqui, telhado 01. Legal que ele muda, né? Depois que eu tô com o comando ativado, ele não muda, então não adianta nem querer. Telhado 01. Venho aqui, Construction Line de novo no horizontal. O que eu vou representar aqui? Eu vou representar esse espaço que está indicando onde está cortando aqui o meu espaço de terça. A minha terça propriamente dita está lá, tá? Mas esse espaço ele vai me representar, então, essa terça que a gente está cortando, tá? A terça, ela é um elemento, vou mostrar aqui para vocês, ó, que vai ligar, então, todas as nossas tesouras do telhado, tá? Um elemento linear nesse sentido aqui. Então, por isso ele vai aparecer na horizontal, ele não vai aparecer só uma madeirinha cortadinha, né? Ele vai aparecer um elemento todo na horizontal aqui, tá? Então, ele está fazendo a ligação dessas nossas tesouras. A distância delas é 1,5 m, né? Nesse caso, por enquanto, a gente vai representar só o que está em corte, tá? Depois a gente se preocupa com o resto. A terça, ela já é um elemento que ultrapassa, então, as linhas da parede aqui, para compor o meu beiral. Então, eu vou deixar aqui já um offset de 0,80 para fora. Tá? Aqui eu vou fazer aleatório, porque depois a gente vai ter que apagar, então eu vou cortar aleatório. Vou fazer aqui um detalhezinho da terça, tá? Então, acima desse meu corte, eu tenho uma terça aqui sendo representada, tá? Por essa madeira aqui na horizontal. E é esse espaço que eu representei. Então, agora eu vou remover ele, vou apagar. Estou fazendo passo por passo, mas depois, quando vocês tiverem mais habilidade, vocês podem pegar e fazer
uma linha utilizar para outro elemento também. Então, volto lá na minha construction line, venho na, horizontal, representei a terça, agora eu vou representar o meu elemento que se chama caibro, tá? Eu botei uma linha a mais ali, mas, ó, eu tinha representado esse espaço do verde até o vermelho, agora eu tô representando esse vermelho que é o caibro, tá? Eu acho que eu vou escrever aqui. Bem legal, né? Bem grande. Não, né? Vamos diminuir. Acho que vai ficar grande ainda. 1.15 tá bom. Dá até para aumentar um pouquinho. Vou botar aqui, ó. Tá assim mesmo. Tesoura. Se vocês quiserem fazer esse esquema, é legal, que daí a gente pode revisitar esse arquivo depois e ter essas informações, né? Depois da tesoura eu tenho a terça, então. Tá? A terça eu vou escrever menorzinho aqui. O meu caibro. Tá? Terça caibro. E esse elementinho aqui, pequenininho, é a minha ripa, tá? Lembrando que essa ripa ela só vai ser representada assim em telhados que a gente tem telecerâmica, telecolonial. Então ela é representada mais nesses telhados essa distância de 30 aqui. Senão ela é, às vezes ela é suprimida e às vezes ela é representada a uma distância maior, porque uma folha de brasilite, por exemplo, ela é bem maior do que uma telecerâmica. Uma telecerâmica em torno de 30, 40 centímetros. E um brasilite, geralmente, tem 1 metro e pouco, 2 metros, dependendo do tamanho. Então, aqui eu botei os espaços para a gente saber o que a gente está representando. Agora a gente vai representar, então, o caibro. Se a terça era nesse sentido, o caibro vai ser no sentido oposto. Então, ele vai ser nesse mesmo sentido aqui das minhas tesouras, tá? Vou olhar ele aqui. Ó, então, tesoura, aqui, a minha terça e o meu caibro, tá? Ele está representado geralmente a 1,5 metro de distância cada uma dessas peças, tá? Varia também de composição de telhado para telhado. Então, aqui o meu caibro, ele está parecendo só com uma madeira, mas eu tenho um tamanho maior, né? Eu tenho uma quantidade maior de elementos e que não são representados porque ele fica nesse sentido aqui. Então, quando eu vou marcar ele aqui, ó, na minha representação, né, aqui na minha linha de corte, eu vou marcar a altura dele, tá? Então, aqui embaixo eu já tenho a terça, eu vou marcar só a altura dele. Vou marcar bem no centro dessa minha tesoura aqui e vou fazer ele, então, ele tem uma espessura aqui de 5, eu vou fazer ele mais fininho, então. Eu até poderia fazer 5x5 essa madeira, ou eu posso fazer um 5x3, eu vou fazer 5x3 aqui a representação. Então, eu vou dar um offset de 0,015, para ficar, então, com 0,015. Apago a do meio, não tem esse risco aqui, porque esse risco é a minha terça, tá?
Esse aqui, então, é o meu caibro. Ele é colocado, então, a 1,5 m, desculpa, 50 centímetros de distância cada uma das peças. Então, eu vou dar um offset de 0,5. Meu Deus, offset 0,5. Aqui. Eu já vou pegar esse elemento que vou colar em cima mesmo. Não gosto de linha sobreposta, então é um toque, vou apagar. E vou copiando, ó. Não tem problema que os outros não fiquem bem em cima da tesoura também, tá? Então, se ficar fora, não é um problema, porque ele é um outro elemento. Aqui. E aqui. Tá? Agora eu vou dar vou apagar essa linha de baixo, porque eu já tenho essa linha representada pela minha terça. E agora eu vou dar um trim aqui, porque o meu caibro, ele é só esse pedacinho, tá? Então, é só esse elementozinho. Vejam que se vocês não quisessem fazer isso, vocês não precisariam, tá? Porque a gente vai precisar dessa linha superior de novo, só para a gente construir passo a passo esse nosso telhado, tá? Então, depois de representar o caibro, eu tenho a minha ripa sendo representada, tá? Então, como eu tenho esse elemento na vertical, este na horizontal, este na vertical, o meu elemento ripa vai ser na horizontal também. Conforme a gente vai olhar aqui, terças, caibros, e aqui então as nossas ripas, tá? Então elas estão representadas em torno de 30 centímetros, 29, 32 de distância uma da outra, mas não vai aparecer porque ela está na horizontal. Então, a gente só vai... Vou apagar aqui. Tá? Porque eu já tinha dado um trim. Vou pegar minha linha de construction line novamente. Vou colocar na horizontal e vou marcar, então, o espaço onde está sendo representada a minha ripa, tá? Ficou assim, então, na horizontal. Vou terminar ela aqui, dar um trim. Tá? Aqui também vou dar um trim. O que faltaria eu representar agora? Então, essa parte superior aqui, acima da ripa, é a minha telha, tá? Ela pode ter essa espessura de 0,5, como for colocado, ou ela pode ser maior. Na verdade, ela é um pouquinho maior, né? Porque a ondulação dela ela vai gerar uma altura maior do que esse 0,5. Então, aqui é a telha. Quando a gente vai representar a telha, então, a gente tem a base da ripa aqui e vai botar uma altura ali, 0,5, 0,7, para representar. O que eu fiz, o que eu vou dizer para vocês fazerem nesses primeiros aqui, é fazer assim uma linha de, acho que é um 0,7 de altura, não é muito alto. Vou fazer essa linha 0,7 por enquanto. E vou dar um offset do tamanho que seria mais ou menos a minha telha. Então, imaginando que ela tem uma largura assim de uns 20 centímetros, 15, vamos ver. Vamos botar 20, isso fica muito grande. Não, acho que tá bom. Então, aqui, o que eu faria? Vou dar um comando
ativar o comando de arco. Vou pegar mais ou menos aqui, que eu imagino que seja o centro, ó, e representar, então, essa minha telhazinha, tá? Acima das ripas vai a representação dela. Se eu quiser, posso botar uma espessura aqui, meu Deus, já é muito detalhe, não vai aparecer no corte, obviamente, só se vocês imprimirem numa escala muito grande. E vou copiando, então, esse elemento aqui. Acho que ficou meio grande. Bom, mas eu vou deixar assim por enquanto. É uma telha super generosa. Bom é a gente olhar sempre na internet, né? O que a gente tem de referência, de tamanho, para não ficar tentando adivinhar como eu estou fazendo aqui. Ó, copio, vou colando. Essa aqui é a minha parte da minha telha. Sobrou. Em corte, certo? Então, para cima disso, eu só tenho a vista da minha cumeira, que ela está acima da minha linha de corte. Então, eu estou enxergando ainda um pedaço do meu telhado em vista. E isso é um erro que acontece muito quando a gente representa a porta. A gente esquece que a minha linha de cumeira, às vezes, ela pode estar acima da minha representação do meu telhado, do corte do meu telhado, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou estender essa linha aqui, ó, e vamos ver como é que vai ficar. Eu vou colar aqui em cima, que seria uma vista ali da minha cumeira. É claro que o desenho da cumeira é diferente, não vamos fazer uma representação assim tão fiel, tá? Mas eu vou começar a copiar aqui. Ó, que bonitinho que fica. Vou fazer uma linha aqui em cima depois, ó. E, teoricamente, a minha companheira, ela não é nesse sentido, né? Então, ela vai ser uma telha um pouquinho diferente. Aí eu tenho aqui, vou copiar vários aqui, para me dar menos serviço. Isso aqui é legal no CAD, né? Então, a gente pode ir copiando sem medo de ser feliz aqui, ó. Vou fazer assim. Vou apagar essa linha aqui, mas vou fazer uma outra linha aqui para fazer um acabamentinho mais legal. Vou botar aqui um ponto 03. Não, vou deixar assim mesmo. Não gostei do resultado que ficou, tá? Então aqui eu só tenho a representação. Se eu quiser detalhar muito bem, mais uma madeirinha aqui, uma madeirinha assim mais fininha, que ela é representada para que faz um detalhe aqui que é o espelho, e existem algumas representações que chamam de espelho, outras de tabeira. Deixa eu ver aqui o que tem nessa daqui. Testeira, vários nomes, então esse detalhezinho aqui no telhado que dá um acabamento final, tá?
Aqui também tem o nosso, um esquema no telhado, né? E aqui, então, tá o nosso telhado, tá? Parede, eu não posso deixar o meu corte assim. Preciso subir a minha parede, porque senão vai entrar um monte de bicho aqui no meu telhado, ele está exposto. Então, a minha parede, ela vai subir até lá em cima, tá? Deixa eu pegar ele aqui, que é mais fácil puxar assim. E aqui eu tenho a representação do final da minha parede, então é em azul também, tá? A minha parede corte. Quando eu tô olhando o meu corte aqui, ó, eu tô enxergando então até a parte superior, mas eu tô enxergando toda a parte de baixo aqui dessa minha água que tá descendo, né? Então, eu vou pegar aqui, vou pegar essa aqui também, tá incomodando essas linhas. Vou pegar minha linha horizontal aqui e vou pegar aqui, ó, embaixo da minha linha da tesoura e vou representar até onde vai a representação aqui do meu beiral, né? A parte que eu tenho desse meu beiral em vista, tá? Fica lá até lá atrás. Tem que fazer esse acabamento, porque senão não fica legal, né? O nosso desenho, tá? O que mais faltaria aqui? Então, eu tenho toda a representação da parte cortada. Se eu quiser achurar, então, essa madeira aqui, eu também posso achurar porque ela está sendo cortada, tá? Então, é interessante assim que a gente corta. A achura me trava muito, vou copiar aqui o meu copy que não trava tanto. Também está sendo cortada aqui, então, o meu caibro, posso fazer ele achurado também. Bem detalhadinho, bem bacana que fica no nosso telhado, tá? Deixa aquele último aí. Agora, então, o que eu preciso ver? Olhando por dentro desse telhado, assim, desviando dessas tesouras, eu vou enxergar o que lá atrás? Vou enxergar todo o madeiramento dessa água que está descendo e vou enxergar aquela parede que sobe lá atrás. Então, eu vou pegar primeiramente uma linha e marcar aquela parede, tá na horizontal aqui. Sei que tenho que dar trinha aqui, porque ela é um elemento que tá lá por último, lá atrás, então ela não passa na frente de ninguém. Do lado aqui também. Isso aqui é parede, tá? Parede que subiu. Exatamente essa parede. Agora, o que eu vou fazer? Vou representar, então, acima da minha parede, o que vai aparecer no meu corte. Então, logo acima da minha parede, eu tenho aqui as minhas tesouras, que estão sendo representadas, já estão desenhadas, mas lá atrás eu estou enxergando terças. Então, vou ter que representar essas terças também. Então, eu venho aqui, Construction Line, horizontal novamente, e vou pegar a minha terça, ó, nessa parte e nessa parte, tá? Para representar que ela tá inclinada. E então ela fica representada inclinada assim, certo? Vou dar trim porque ela tá atrás, né? No caso, estaria acima da minha linha das minhas pernas da tesoura, linhas da tesoura, cada obra que a gente vai, ou cada profissional aprende de um jeito, vocês vão escutar várias versões, então, desses elementos do telhado, tá?
terças representadas, depois das terças, o que eu teria? Então, que representar aqui os meus caibros, né? E as minhas ripas. Vou puxar, então, os caibros aqui, já diretamente. Vou pegar aqui as linhas. Ele vem, obviamente, somente até a parede. Tá? O caibro fica acima da minha terça, então ele também fica cortado. E o legal é que a gente... Aqui também. O mais legal é que dá para copiar tudo. E aí fica rapidinho de fazer. Bom, então a gente já está vendo aqui uma formação do nosso telhado bem interessante, né? Já está aparecendo. Essa terças e os cabos podem aparecer aqui, mas se a gente tiver colocado, por exemplo, um elemento para fechar aqui o telhado, então eles não vão aparecer. Então, no meu caso, eu não quero que apareça, tá? Já tinha representado aqui, eu vou terminar minha representação só no meu, nas minhas, nos meus caibros, porque se eu for representar as ripas, aí sim vai ficar muito poluído. Então, eu acho que eu vou representar só isso, ou eu posso representar assim com botar um layer bem fraquinho aqui, que seria o layer de achuras, tá? Vamos ver como é que fica para representar uma dessas ripas aqui. Ó, fica bem confuso, mas o certo seria representar, né? Então, vamos lá. Pena que esse comando não dá para dar Ctrl Z ali, que ele não desfaz a linha que foi feita, então tem que sempre terminar o comando e apagar. Olha só que nó. Aqui em cima, como já está pegando no corte, vou remover tudo isso, então não vou precisar. Vou ter só a partir daqui, então, as minhas ripas. E vou cortar aqui. Não fiz aquela, eu acho que ela vai aparecer um pouquinho depois. Já vou lá ver. Essa é a parte mais chata de representar os madeiramentos, que a gente tem que ficar dando esse tanto de trinho aqui para ficar corretinho o nosso desenho. Podia ter feito uma coisa um pouco mais inteligente aqui, que era ter feito o primeiro e marcado só onde era o início das outras e copiar e colar, porque o comando de copiar é maravilhoso e a gente tem que aproveitar.
Mais um pouco de corte aqui. Aqui eu tenho medo de cortar a Shura, porque antigamente não cortava, mas agora hoje em dia ela já corta. Então o card vai se atualizando e vai... Eu vou apagar assim mesmo, porque aqui provavelmente vai sair depois, tá? Aqui que eu tenho que apagar de verdade. Vou marcar então só as outras linhas aqui das minhas ripas e vou começar a copiar elas. Essa daqui. Agora eu vou marcar a linha bem de cima de cada uma delas e depois eu vou. Aqui tem algo estranho. Com distância ali. Ó, o que eu vou fazer? Vou selecionar uma ripa inteira aqui. Vou copiar e vou colar. Copiar e colar. Aqui mais uma. Bendita, ainda mais, dá mais zip. É uma orgia de tanta madeira nesse telhado. Minha nossa. A pessoa fica pobre fazendo um telhado. Só bem resistente. Não vamos ter problemas aqui com a chuva, o vento, nem nada, tá? Aqui. Essa é a última, graças a Deus. A última que vai me aparecer aqui. Vocês devem estar se perguntando por que eu seleciono assim aos poucos, é porque se eu pego tudo de livro para a linha de cima ali, ele vai copiar a linha de cima também. Então, por isso que eu não pego inteiro. Copiar e colar aqui. E fechei. Então, tá pronta a nossa representação do telhado. Maravilhoso. Perfeitinho mesmo. Tesouras, terças, caibros e ripas em cima, bem clarinho, tá? E aqui a parte do telhado. O que a gente teria que ver agora? Onde que está localizado esse meu elemento aqui? Tem 2,85 m, então ele tem o mesmo tamanho aqui do meu banheiro. Alguns fazem esse elemento do telhado pegando essa circulação se tem, por exemplo, aqui. Então, por isso que eu vim medir. Vai ser bem assim. E depois que eu fiz tudo aquilo maravilhosamente, a gente vai ter que desmanchar. Tá? Mas acho que é legal vocês deixarem então bem feitinhos esses madeiramentos que servem para vocês usarem em outros projetos, depois tiverem dúvida. Aqui está esse outro, o outro corte que a gente fez que está mais detalhado. Vou subir ele aqui para alinhar, pegar essa altura desse meu elemento aqui. O volume da minha caixa d'água. Fica aqui, ó.
Copiar propriedades, Match Properties, MA, o atalho do teclado, bem importante também para quando a gente não quer ficar indo procurar onde que ele está. Ponto 25 para baixo, minha amiguinha. Trim. Aqui. E Deus do céu, em todo o resto do meu desenho bonito, maravilhoso aqui. Também vou ter que dar um trim, tá? Apagar isso aqui tudo. Estou tirando porque eu tenho um volume em cima do meu banheiro. Claro que a gente só fez isso. Tem que explodir a minha chura aqui. Aqui eu comando explode. Ótimo, a chura é sólida, não explode. Então, a gente tem que usar sempre aquela configuração, pessoal, de Ashura. Deixa eu mostrar para vocês. Essa opção, Create Separate Heads. Isso daqui salva vidas, não vai precisar fazer o retrabalho, então se eu tiver... Deixa eu ver se consigo focar ele aqui. Não precisa refazer, ó, não daria trabalho aqui de refazer essas achuras, tá? Então, sempre habilitem aquela opção Create Separate Heads. Ó, quando eu clico é uma achura, né? Cada vez que ele vai criar. Aqui tem outra bendita que vai sumir, ainda bem que sumiu aqui também. Então, é só quando a gente vai pegando esses truquezinhos ali, que a gente vai começando a não ter tanto serviço. E a gente vai usando, então, todas as possibilidades que o card dá de configuração e tal. Eu não gostei desse jeito que esse AutoCAD de 2021 faz para selecionar o trim. Eu preferia os outros, que era mais legal. Fazia um quadrado aqui, selecionava tudo mais rápido. O que eu tenho que colocar aqui? Caixa d'água. Vou copiar esse mesmo desenho aqui. Claro que vou colocar ele aqui. O mais certo era colocar ele... Na verdade, eu acho mais melhor aqui. Então, eu vou colocar aqui, que eu gosto mais. Meu Deus, usei 15 para isso. Isso daqui, então, é a estrutura para o barrilete. Vocês vão colocar uma caixa d'água mais bonita aqui, uma estrutura melhor, né? Então, elevar essa caixa d'água quando a gente pode é sempre importante, porque aí a gente tem pressão no chuveiro. Então, pessoal, o que faltaria nesse corte agora, já que a gente já tem o
praticamente todo desenvolvido, é fazer os acabamentos finais, né? Então aqui eu não vou fazer essa representaçãozinha, eu poderia puxar aqui, vamos puxar aqui. Nessa altura, até essa mesma altura aqui, e vem de lá de cima, ó. Um pedacinho de beiral que eu enxergo. Vou dar um string aqui. Não vai estar cortado, né? Porque ele está mais afastado. E a representação dele é vermelha, tá? Também tem esse elementozinho aqui. Vou colocar, né? É sempre bom a gente fazer esses detalhes quando os cortes não são muito grandes, tá? Quando eles são muito grandes, não vale a pena porque não aparece. A escala fica reduzida. Então, faltaria colocar as achuras, então, colocar todas essas outras informações que a gente tem aqui, cota de nível, cota de portas, de janelas, altura do meu volume aqui, altura da comeira, tá? Então, esses elementos, eles têm que ser colocados aqui para finalizar esse corte, tá? Então, a aula de hoje é isso, eu espero que vocês tenham compreendido cada uma dessas representações dessas madeiras aqui, que é um pouquinho complicado, mas eu espero que tenha dado para vocês compreenderem, entenderem como é que faz essa representação, tá? A gente pode fazer uma representação mais simplória, a gente já tinha comentado na aula, vocês podem pegar alguns exemplos na internet, não tem problema nenhum, mas sempre que vocês fizerem a representação quando a tesoura é nesse sentido aqui, vocês têm que copiar ela para o lado aqui e puxando essas linhas aqui para fazer a representação das mesmas madeiras no outro corte também, porque se trata da mesma casa, né? E a gente tem, então, que ter essa unidade na representação dos nossos projetos arquitetônicos, certo? Então, era isso, eu espero que vocês tenham compreendido e finalizem esse corte aqui, tá? Não precisa entregar, não precisa fazer nada. E é só para conhecimento mesmo. No trabalho final, um avaliativo, eu vou pedir para vocês representarem cortes aí, um corte, ou um corte e uma fachada, não sei ainda como é que vai ser. Mas provavelmente eu vou pedir do projeto 1 de vocês, tá? Então, um bom final de semana e até a próxima aula. Deixa eu interromper a gravação aqui agora, ficou um tempão. Se gostaram do vídeo, dá um joinha. Até eu blogueira agora. Até a próxima aula.